Olá pessoal, a gente vai dar seguimento aqui a uma análise que é necessário ser feita sobre o projeto do jornalismo escolar Entrevista de Rua. E analisando também o primeiro ensaio que a gente fez e os pontos que a gente precisa melhorar. É sempre necessário a gente estar fazendo destaque disso para poder a gente tornar a nossa entrevista propriamente na rua mais eficiente. Uma das questões que eu não posso deixar de citar, de destacar aqui, que é importante que a gente melhore isso, tem a ver com a questão do enquadramento da câmera, gente. Quando a gente está filmando, é necessário que a gente tenha uma ideia exata de como enquadrar a câmera para evitar que hajam cortes de partes do corpo do entrevistado ou da pessoa que está sendo entrevistada. Então, a câmera ela não tem que ficar necessariamente estática, mas ela também não pode fazer o corte de pedaços da cabeça, do ombro, dos braços da pessoa entrevistada ou de quem está entrevistando. Então, assim, o primeiro ponto que eu preciso destacar com vocês e que a gente precisa estar atento na hora de filmar na rua é a questão do enquadramento da câmera no momento da filmagem, certo? Esse é o primeiro ponto, mas não é o único. A gente também tem que analisar a questão da distância entre o operador da gravação de vídeo e as pessoas que estão sendo gravadas. Não pode ficar nem muito distante, nem muito próximo. E também é importante que a gente observe o ângulo onde as pessoas que estão sendo gravadas, elas, no caso o entrevistador e o entrevistado, eles possam aparecer no mesmo quadro. Esses são dois pontos que a gente precisa chamar a atenção. Mas existem mais pontos para a gente destacar. É importante também que a gente observe a questão do áudio. Ora, se você tem um microfone de lapela, você pode manter uma certa distância sem problema algum. Caso não tenha esse microfone de lapela, é importante que você tenha ou um gravador próximo à pessoa entrevistada e ao entrevistador, para que esse gravador ele capte o som com melhor qualidade do que a gravação da câmera de vídeo, ou então você faz o uso da lapela, que aí com a lapela você pode manter uma certa distância, eu digo microfone de lapela, sem ter problema algum. É importante também, gente, que a gente fique atento para a questão da pergunta, a qualidade da pergunta e também a objetividade da pergunta. A pergunta ela não pode ser muito longa, tem que ser objetiva, tem que ser uma pergunta de fácil entendimento, que é para poder a pessoa que estiver sendo entrevistada ter condições de entender de imediato. Logicamente que a gente já conversou sobre isso, que antes de entrevistar é importante que você indique qual vai ser o tema, mas você não precisa necessariamente dizer qual vai ser a pergunta, mas o tema. Você precisa esclarecer qual vai ser o tema. E na hora que for fazer a pergunta, essa pergunta ela tem que ser objetiva, ela tem que ser de fácil entendimento, que é para poder facilitar a melhor resposta, que tem que ser, logicamente, uma pergunta de qualidade relevante. Não dá para ser uma pergunta boba, uma pergunta desnecessária sobre algo que não é de importância social, que é o nosso caso.